Conteúdo da conversa toda aqui durante a tarde. Primeiro, por que é tão difícil encontrar o lugar certo? Por que as pessoas têm tanta dificuldade em se posicionar no lugar onde renderiam melhor? Segundo, um monte de gente quer mudar. Um monte de gente quer achar um lugar diferente na vida e na carreira. E mesmo quando sabe o que quer, é muito difícil mudar. Por que é tão difícil mudar? Vou falar sobre isso. Terceiro, descubra e utilize suas características mais marcantes. A personalidade tem alguns pilares, o DISC são 4 pilares importantíssimos da personalidade, e nós vamos falar sobre os 4 aqui. Depois de entender os 4 pilares da personalidade, eu vou falar para vocês sobre os motivadores profissionais, o que motiva as pessoas a trabalharem em qualquer lugar, em qualquer empresa. Depois, a próxima camada, como é que a gente identifica quais são os talentos mais importantes no mundo profissional e qual desse talento a gente tem. Depois, as atitudes que fazem a diferença na carreira de qualquer um, os pontos fracos que podem destruir a carreira de qualquer profissional, os pontos limitantes que afundam qualquer carreira, quais são os 10 principais limitantes. E por último, resumo do que é que eu faço na vida para ser a pessoa certa no lugar certo. Quem é que não quer ser a pessoa certa de verdade no lugar certo, sem balela, sem conversa mole? Quais são as ferramentas para ser a pessoa certa? Como é que eu faço para me posicionar melhor? Baseado em quê? Em que tipo de teorias? É isso que a gente vai ver agora. Por que é tão difícil a gente se posicionar no lugar certo? A palavra é feia, mas é verdade. Porque nós temos vieses cognitivos que distorcem a percepção da realidade. O que são vieses cognitivos? São filtros mentais. São filtros, é como se a gente usasse óculos que distorcem a realidade, para que nos sintamos mais seguros, ou a gente consiga fazer melhor as coisas. Vocês vão ver os 5 vieses e vão ver o estrago que esses vieses podem causar na vida e na profissão de qualquer pessoa. O primeiro viés é o viés do otimismo exagerado. O que é que significa isso? Existem pessoas que trabalham um pouco, que estudam um pouco, que se esforçam um pouco, e quando você pergunta como é que vai ser o seu futuro, o que elas dizem? Vai dar tudo certo. Aí eu não me conformo, falo por quê? Porque Deus quer. Quer dizer que Deus ajuda vagabundo, é essa a filosofia. Quer dizer que você não faz nada, você não estuda, você não se esforça, você não faz nada diferente, vai estar tudo certo. Outro dia eu vi o jogo do Atlético Mineiro, o cara fez o gol de pênalti lá, eles ganharam a semifinal, o repórter foi lá perguntar, por que se atribui ao gol? Eu falei, ele vai falar que ele treina para burro, que ele treina todo dia, que ele bate 200 pênaltis por dia. O que ele falou? Deus me iluminou. E ferrou o goleiro então. Aí foram perguntar para o goleiro do Atlético Mineiro, o que ele falou, que defendeu o pênalti? Por que você defendeu? Eu falei, treina para burro, né? Não, porque Deus me guiou. Te guiou e ferrou o pé do atacante do outro time? Qual é a lógica disso? Eu sou cristão, eu acredito que exista uma força superior, mas que criou regras que coloquem o livre-arbítrio para as pessoas seguirem as regras. E acho que a principal regra é a lei da ação e reação. Quanto mais a gente treina, mais sorte a gente tem. Quanto mais a gente se esforça, melhor a vida é. Quanto mais dedicada é a pessoa, melhores resultados ela colhe. As pessoas exageradamente otimistas acham que as coisas vão se resolver sem que ela faça nada. Tem gente assim ou não? Um monte. Vocês querem saber se vocês têm esse viés? É só olhar a página, ver lá a pontuação, quantos pontos, se é baixo, médio, alto e altíssimo, intensidade na personalidade. O viés do otimismo é muito ruim porque induz as pessoas a se acomodar, induz a pessoa que é assim a achar que vai tudo dar certo sem que ela faça nada para merecer. Tem uma má notícia, isso normalmente vai terminar mal. E o otimista exagerado está sempre esperando ou a loteria, ou a mulher certa, ou o homem certo, ou o casamento certo, e vai acabar esperando. Ok? Qual que é o segundo viés? Acompanha aqui comigo. O viés do pessimismo é exatamente o contrário do viés do otimismo. São aquelas pessoas azedas, pessimistas. Como é que está a vida? Mal.
O cara está bem empregado, está bem casado, está saudável. Se pergunta como é que estão as coisas, como é que estão as coisas? Tão boas, mas vão piorar. Tem gente assim, não tem? Azedo, de mal com a vida, vê o lado ruim das coisas. As pessoas pessimistas acabam afastando as outras pessoas, acabam ficando sozinhas. O viés do pessimismo é muito ruim. Terceiro viés, o viés da aversão à perda. Aversão à perda significa medo. Medo de mudar, medo de fazer, medo de trocar, medo de investir, medo de estudar. Medo. Medo não se move, tem talento, tem condição, tem qualidades que acaba não usando porque tem medo de ousar. Quarto viés, o viés da confirmação, é o viés do teimoso. A pessoa procura tudo quanto é informação possível e imaginável para confirmar aquilo que ela acredita ser certo, ou estar certo. As pessoas tendem a insistir em coisas absurdas, em filosofias, ou em situações, ou em condições, ou em pessoas incompetentes, apenas porque foi ela que contratou. Tem gente assim ou não? Como fui eu que fiz, eu vou insistir até o fim, até quebrar tudo. E a coisa que o teimoso, isso aqui é o viés da teimosia, a coisa que o teimoso mais gosta de fazer é o seguinte, ele fala assim, eu acho que o fulano não vai dar certo, não vai dar certo. A pessoa fica 5 anos na empresa. O dia que a pessoa pede demissão, ela fala assim, eu falei? Sim, mas foi promovido, foi para ganhar mais. Eu falei que não ia dar certo. Não deu. O teimoso, ele gosta de ter razão. Tem gente assim ou não? Isso atrasa a vida, atrasa a carreira. E o último viés é o viés da sensação de injustiça. A pessoa se sente perseguida. Quando você pergunta assim para ela, por que você não foi promovida? E eu faço isso. O que houve? Houve que eu não puxo o saco do chefe, a Mariazinha puxa, só por isso. Acontece que ela faz parte da panela, eu não faço. Acontece que ajudam essa pessoa, eu não sou ajudado. Pessoal, na maioria das vezes a sensação de injustiça, isso aí, o nome disso é paranoia, a pessoa tem mania de perseguição. É assim na empresa, é assim em casa, é assim no trabalho. Gente ciumenta é assim. Procura pelo em ovo e acha. Está entendido esse viés? Quanto mais a gente tem essa sensação, mais ela aparece, mais ela se retroalimenta. Pessoal, estão claros os vieses? Leiam o capítulo dos vieses, está tudo lá explicadinho, casos reais explicando cada viés. Deu? Agora, fechem o livro e vamos para o capítulo 2, que não tem teste. No capítulo 2 é o capítulo do elefante e do condutor. Bastante atenção aqui, pessoal. Um gênio chamado Daniel Kahneman, o ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 2002, tem uma tese genial que ele estuda há mais de 30 anos e por causa da tese ganhou o Prêmio Nobel de Economia, a chamada Prospect Theory, onde ele diz que nós, gente normal, temos 2 grandes modos de ação cerebral, o sistema 1 e o sistema 2. O sistema 1 é o inconsciente, a gente age 95% do tempo, mesmo tempo acordado, inconscientemente. Fala as mesmas coisas, comenta as mesmas coisas, conversa as mesmas coisas, age da mesma forma, briga pelos mesmos motivos. Quem é casado aqui, levanta a mão. 98% das brigas são brigas velhas, é verdade ou não é? Ou é motivo novo? O Ricardão aprontou alguma? É tudo briga velha, dos dois lados. Quem é que tem filho aqui? 99,3% das broncas que vocês dão são broncas repetidas. É verdade ou não é? A gente comete as mesmas barbaridades, como a gente também acerta as mesmas coisas. O inconsciente nos comanda. Ele também diz que nós temos um chamado sistema 2, que é lógico, racional, premeditado, e que é responsável por não mais do que 5% das nossas tomadas de decisão. Um cara genial, chamado Jonathan Haidt, tudo que eu estou falando está na bibliografia do meu livro, eu comento o capítulo 2 inteiro, é a minha versão, é a minha interpretação, mas eu estou citando esses caras que bolaram a teoria. O cara mais genial, ou tão genial quanto o Kahneman, falou o seguinte, é verdade, existem esses 2 modelos, e ele bolou uma metáfora, do elefante e do condutor. Ele diz que
O inconsciente é como se fosse um elefantão, que pesa 6 toneladas. E o consciente, o nosso lado racional, equivale a um magricelo de 60 quilos sentado em cima do elefante. O nosso elefante, ou sistema automático, ou inconsciente, é irracional, não pensa para agir, é instintivo, age por impulso, em outras palavras. É muito antigo, nós herdamos isso dos nossos antepassados há mais de 300 milhões de anos, quer dizer, todo réptil tem 3 camadas, nós temos 3 camadas no cérebro, nós seres humanos. A primeira camada, como se fossem 3 andares, é o sistema, o tronco encefálico, que é a base, a primeira camada, a segunda camada é o sistema límbico e a terceira camada é o córtex, que é como se fosse uma toalha cobrindo uma pedra. Os mamíferos superiores, macaco, golfinho, até o elefante, eles têm as 3 áreas do cérebro. O que os outros mamíferos não têm é o córtex frontal, que representa 5% do córtex, do córtex humano. Esses 5% é que nos fazem ser racionais. O elefante, ou inconsciente, é intuitivo, não requer nenhum esforço para funcionar e faz um monte de coisa ao mesmo tempo, sem cansar. Por isso a gente repete 500 vezes a mesma coisa e nunca cansa de ser o que a gente é. Por outro lado, nós temos o coitadinho do condutor, ou sistema analítico, que é responsável pelas nossas decisões conscientes, é racional, é muito recente na evolução, estima-se que não mais do que 50 mil anos, é dedutivo, é lento para burro, necessita muito esforço, só consegue fazer uma coisa de cada vez e cansa rápido. Quem é que dirige automóvel aqui? Levante a mão, por favor. Vocês aprenderam a dirigir há alguns anos. Quem é que aprendeu a dirigir? Quem que foi aprender a dirigir? O elefante ou o condutor? Quando sentou pela primeira vez para aprender a dirigir, foi o elefante ou o condutor? Condutor. Sem saber trocar de marcha, sem fazer nada. Botava em primeira, botava o pé no acelerador, na embreagem, morria, segunda, 500 vezes. 1000 vezes. 2000 vezes. Até que chegou um ponto, alguns meses depois, algumas pessoas, alguns anos, que começou a dirigir sem prestar atenção. É isso ou não? Primeira, segunda, terceira, viaja 500 quilômetros conversando, ouvindo o rádio. Chegamos. Quem é que estava no volante? A gente treinou tanto que passou do consciente para o inconsciente. Que saiu do sistema analítico para o sistema automático. Está claro isso? Quando a gente domina a técnica, a gente faz sozinho, o condutor dorme e quem assume é o elefante. Você está dirigindo na estrada 180, conversando, de repente um puta acidente na estrada. Quem é que assume o volante? Toma um susto, anda 80, no meu caso 2 a 3 minutos no máximo, porque a gente fica com medo, relaxa, e quem volta? O elefantão gordo, descendo o pé na estrada. Isso vale, quem já tentou regime aqui? Fala a verdade. 98% dos regimes falham por quê? Quem é que quer começar o regime, o elefante ou o condutor? O condutor fala, vamos emagrecer 20 quilos, vamos ficar bonitão, vamos ficar inteiro, vamos... Beleza, na teoria, né? O elefante fala o quê? Nem a pau, Juvenal. Eu comer alface, isso é coisa de cavalo. Comer cenoura, isso é coisa de coelho. O elefante gosta do quê? Pelo menos o meu. Torresmo, leitão à pururuca, feijoada, x tudo, então, 4, numa sentada. Eu pesava 30 quilos a mais. 96% dos obesos mórbidos que fazem redução de estômago voltam a engordar em 5 anos. Temos essas duas partes ou não? O que a gente vai estudar aqui é que essas duas partes são a nossa personalidade. Ganhador do Prêmio Nobel de Economia no ano 2000, um cara chamado James Heckman. Quem viu a minha palestra anterior, quem leu o meu livro anterior, eu uso 2 capítulos inteiros para falar como se formou a personalidade. O James Heckman compara a personalidade de um adulto a um prédio. A gente consegue mudar o prédio de lugar, pessoal? O que a gente consegue mudar no prédio que a gente mora?
Aparência, fachada, pintura, eletrodomésticos, fiação, é isso? Decoração. Mas o prédio não sai do lugar. A personalidade é a mesma coisa. Nós podemos mudar algumas características, mas a gente não pode mudar a maioria. 70 a 80% da personalidade de um adulto é estável e muda pouco. O que nós vamos estudar agora são os aspectos estruturais da personalidade que mudam e que não mudam. Bom, Freud, há mais de 100 anos, comparou a personalidade. Ele disse que a personalidade tinha duas grandes partes, o consciente e o inconsciente. Uma partezinha como se fosse a ponta do iceberg, que a gente consegue enxergar, e os outros também. E uma grande parte da personalidade estava escondida. E muitas vezes nem a própria pessoa conhece. O que a gente vai fazer aqui, muito resumidamente, depois vocês vão poder ler o livro e aprofundar, é analisar 5 grandes características da nossa personalidade. A primeira parte é o DISC, os chamados componentes externos. São 4 pilares da personalidade. São 4 coisas importantíssimas que a gente muda pouco. Os 4 componentes da nossa personalidade, e todos nós temos, são dominância, influência, estabilidade e conformidade. Vamos a eles. A dominância vai de 0 a 50 pontos. 0, pouca gente tem. Dominância baixa, o que está escrito aí? Abaixo de 10, não é isso? Dominância baixíssima, abaixo de 10. Pessoa com baixa dominância, obediente, gentil, submissa, boazinha, não arruma conflito, dá paz, tranquila. Tem gente assim? Acima de 40, altíssima dominância. Mandão, direto, franco, duro, grosso, objetivo, impositivo e intolerante. Tá claro o jeitão? Pergunta para mim o seguinte, sacanagem, jogral. Melhor ter dominância alta ou baixa? Pergunte isso para mim. O que você tem, porque não vai mudar muito mesmo, é bom aprender. Entenderam isso? É bom ou ruim ter alto? É bom a sua. Se é alta, ela é baixa, não interessa, você vai ter que aprender a lidar. O que eu quero dizer com isso? Quer ver uma coisa? Eu vou fazer uma afirmação, não vi o resultado de ninguém. 80% das pessoas nesta sala tem entre, eu vou fazer uma previsão, eu não sou a mãe de Ná, mas eu vou acertar. A maioria das pessoas aqui nessa sala tem de 15 a 30 pontos de dominância. Quem concorda comigo, levante a mão. E os outros olhem para trás, olhem, opa, a mãe de Ná funcionou aqui, acertei. Por quê? Porque se vocês são pessoas normais, vocês estão na média. 80% da população está entre 15 e 30, dominância média. Olhem para cá. Dominância alta, mandão, direto, curto, grosso, objetivo. Ser mandão ou ser obediente é elefante ou é condutor, pessoal? É elefante ou condutor? Não sentir firmeza. Vamos perguntar de novo. Ser dominante, agressivo, mandão, duro, ou ser obediente, gentil, submisso. Isso é característica do elefante ou característica do condutor? Do elefante. Alguém conhece algum mandão dominante, agressivo, que se transformou em alguém passivo, obediente, submisso, depois de adulto? Eu tenho um primo que bateu a cabeça, não, isso não vale. Está em coma, ele ficou obediente. Não, é situação normal. Ou alguma pessoa submissa, obediente, gentil, boazinha, ficou grosso, ficou mandão, ficou estúpido, sem beber. Alguém conhece um caso? Normal. Eu tenho um primo que bebe, fica louco, quer bater em todo mundo. Não, em condições normais. Sabe por que isso não acontece? Porque a gente não muda de lado. A gente muda do mesmo lado. Vou fazer outra pergunta. Uma pessoa dominante, mandona, direta, agressiva, pode aprender a usar melhor a parte boa, a dominância, a firmeza, a direção, a objetividade, a clareza, e usar menos a ruim, a estupidez, a grossura? É possível ou não? Aí nós estamos falando do quê? Elefante ou condutor? É o condutor. Quando a gente tem noção dos componentes, a gente não muda de lado, a gente muda do mesmo lado. Uma pessoa submissa demais, obediente demais,
pode aprender a se colocar melhor, se impor um pouquinho mais ou não? Nós estamos falando de elefante ou de condutor? Não precisa cuspir em ninguém, não precisa querer ficar bravo, não precisa e não consegue. Quanto mais a gente conhece a própria personalidade, mais fácil a gente ajusta. Isso vale para os chefes aqui ou não? Quem é chefe aqui na sala? Levanta a mão, quem comanda? Você não vai mudar as pessoas. Mas se eu pagar bem, não vai adiantar nada, ele só vai fingir melhor. As pessoas não mudam de lado. As pessoas mudam do mesmo lado. Todo mundo se achou aí? Influência, olhem para cá, por favor. Mesma coisa, influência baixa, abaixo de 15 pontos. Abaixo de 20 está aí, né? Tímido, fechado, calado, introvertido, reservado. Presta uma atenção em tudo. Estou louco para falar palavrão, estou me controlando, está duro aqui. Viu? A pessoa com influência alta, acima de 30 pontos. Extrovertido, sociável, falante, conversador, empático, animado. Dá bom dia para cavalo, engravida jumento. Pronto, escapou. Vou cortar. Tem gente assim ou não tem? Se enturma em qualquer ambiente, até em outro idioma. Não fala o idioma. Vai na festa e fica e se entende, e arruma a namorada na festa, e se vira, e pronto. Sem falar um A. Pessoal, brincando, falando sério. Tímido vira extrovertido depois de adulto? Extrovertido vira tímido? Isso é estrutural. Uma pessoa extrovertida pode usar melhor a parte boa da extroversão, comunicação, empatia. Pode usar menos a parte ruim, falar demais, fofoquice, falar da boca para fora. Isso é elefante ou condutor? Que eu acabei de falar. Controlar é elefante ou condutor? Controlar a extroversão? Condutor. Tentar mudar de lado, não dá. É que nem transformar o elefante em rato. Não inventar essa máquina ainda. Pessoa introvertida pode aprender a fazer palestra, por exemplo, ou é impossível? Eu sou introvertido. Não tenho nenhuma vergonha de dizer. Isso é treino, isso é repetição. Faço com prazer. Saí daqui, eu continuo sempre sendo o que eu sempre fui. Sujeito mais reservado, mais na sua, mais pacato. Quando a gente treina, a gente consegue ajustar. Agora você não consegue mudar de lado. Você muda do mesmo lado. Está claro isso? Vou fazer outra afirmação. 80% de vocês está entre 15 e 30. Quem está entre 15 e 30, levante a mão, por favor. Olha em volta. Deu menos até. Estamos no Brasil. 25% tem influência alta. Quem tem influência alta, levanta a mão. Eia! Tem mais gente. Provavelmente por quê? Tem muito vendedor. Quem é vendedor aqui na sala? Sociável, animado, falante, conversador, dá bom dia para cavalo, cara de pau, não está nem com a paçoca. A turma da manhã tinha menos vendedores. É normal que vendedores tenham uma influência mais alta. O que não é ruim, muito pelo contrário. Terceira, sei que vocês estão curiosos. Estabilidade. Estabilidade alta. Calmo, relaxado, tranquilo, estável. Gosta de trabalhos repetitivos e não gosta de mudança. Pessoa com alta estabilidade gosta de trabalho repetitivo, gosta de fazer 20 vezes a mesma coisa durante 30 anos. Estabilidade baixa. Impulsivo, ansioso, agitado, hiperativo, e se soltar um pum vai parar em Cuiabá. Tem gente assim, não tem? Foi, é tão agitado. As pessoas, em outras palavras, pessoal, as pessoas calmas, tranquilas, estáveis, deveriam procurar trabalhos, profissões, onde elas possam ser estáveis. É isso ou não? Onde ser calmo é qualidade, não é defeito. E as pessoas agitadas, impulsivas, aceleradas, são multitarefa. Gostam de fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Se sentem mais à vontade com pressão. Qual dos dois é melhor? Pergunte qual dos dois é melhor. É o que você é, não vai mudar mesmo. Melhor se acostumar. Use as suas características mais marcantes de personalidade. Dá para usar mais a parte boa. A pessoa calma pode usar mais a parte calma? Melhor a parte calma ou não? Pode controlar a lerdeza? A lerdeza, ser menos lento. O impaciente pode ser menos
miolo mole. Andar um pouquinho menos rápido, não é andar devagar. Quando a gente conhece, a gente ajusta. Quarta característica é a conformidade. Pessoal, olhem para cá. Conformidade alta. Organizado, meticuloso, detalhista, formal, rígido, lógico, sistemático. Tudo arrumadinho, regras claras. Adora regra. Conformidade baixa. Criativo, desorganizado, não gosta de regra, não gosta de horário e é meio porra louca. Tem gente assim ou não tem? E fica feliz em ser assim. Agora, pega alguém de conformidade baixa, fecha no escritório e fale assim, você vai fazer relatório um mês. O cara come todas as folhas. Morre de desespero. Pegue uma pessoa organizada, meticulosa, detalhista e fale assim, improvisa. Improvisar dele é falar, o que eu gosto de improvisa, vai lá. Se eu tiver que fazer uma vez ou duas por dia, eu faço. Se eu tiver que passar o dia inteiro improvisando, é um inferno. Toda vez que eu tenho que fazer um trabalho muito diferente daquilo que eu sou, o estresse é enorme, o gasto de energia é brutal e o resultado é pífio. Quando eu estou no mesmo lado, que eu já tenho a característica, fica mais fácil. Ficou claro? A gente só viu a primeira camada, pessoal. DISC. São as características estruturais. Segunda camada, os motivadores. Aquilo que vocês acabaram de preencher aí. São 5 grandes motivadores. Pessoal, quem tem o dinheiro como motivador mais forte, gosta de ganhar bem. Eu também gosto, todo mundo gosta. Só que o dinheiro, quem gosta de dinheiro arrisca mais, aceita trabalhos para ganhar em comissão, não se importa de ficar mais tempo. É um trabalho que exige mais pressão. Tem gente assim? Deveria trabalhar em áreas com remuneração variável. As pessoas que têm como motivador mais forte a segurança, não gostam de dinheiro, é isso? Todo mundo gosta. Só que quem tem como a segurança como a motivação mais forte, prefere trabalhos estáveis, previsíveis, salário fixo, definido, determinado. Quanto mais previsível, mais confortável, mais motivada a pessoa fica. Tem gente assim ou não? Ah, eu quero ter os dois. Quem ganha mais normalmente tem menos segurança. Quem tem mais segurança normalmente aceita ganhar menos por isso. E se o cabra tiver na personalidade 42% de dinheiro, vai ser uma pressão tremenda na vida. Vai trabalhar longe, vai trabalhar sob pressão extrema e vai ganhar dinheiro. É uma motivação muito forte. E quem tem 42 de segurança? É o contrário. Fica muito mais feliz num trabalho estável, previsível. Terceiro motivador, aprendizagem. A pessoa fica mais motivada se trabalhar em um lugar, num emprego ou profissão, onde possa aprender bastante, onde tenha a chance de ler, onde tenha muito treinamento, onde o chefe funcione como mentor. É óbvio, todo mundo já percebeu, que quanto mais jovem, mais forte a aprendizagem. Está claro o raciocínio? É um investimento. Quando eu tinha 21 anos, não precisa nem dizer, que eu tinha 45% de aprendizagem na minha configuração. Quer dizer que eu não gostava de dinheiro. Eu tinha certeza que se eu aprendesse bastante por muitos anos, eu ia ganhar dinheiro mais tarde. Eu investi pelo menos 5 anos da minha vida, ganhando muito mal ou nada, para aprender bastante. Cansei de dar treinamento e palestra de graça. Não sei quantas centenas de palestras de graça, até porque era uma porcaria, até treinar, né? Até ficar razoável. Você não vai pagar por uma coisa que é uma porcaria. Então eu treinei um monte de vítima, né? O pessoal ia lá, assistia, não entendia nada que eu falava. E eu fui treinando, e chega uma hora de tanto treinar que a gente começa a pegar o timing. E aí começa a ganhar dinheiro, mudou meu motivador, comecei a ganhar e fica. Então a gente pode sim variar os motivadores conforme a fase na vida. O quarto grande motivador é a aprovação social. A pessoa gosta mais do cargo ou do reconhecimento ou do elogio do que de dinheiro, de segurança e de aprendizagem. Tem isso ou não?
Tem alguma coisa errada nisso? Zero. Nada. A aprovação, o reconhecimento é importante. Senhores chefes, também, as pessoas variam como motivadores, com os motivadores. Último motivador, autorrealização. Quando você está mais saciado com dinheiro, saciado com segurança, se sente seguro, acha que aprendeu muito ou bastante, não liga muito mais para status, a tendência aos poucos é aumentando a autorrealização como motivador. Autorrealização é trabalhar naquilo que você gosta, do jeito que você gosta, falando o que quer, com quem você quer. Isso é um privilégio raro. É muito raro pessoas jovens com autorrealização alta, a não ser que tenham um fundo religioso muito alto. Foi criado desde pequenininho para fazer caridade, ajuda as pessoas, mas é uma questão também cultural. Como é que a gente sabe que uma pessoa está na autorrealização? Quando eu falo o seguinte, eu pergunto o seguinte, se você ganhar 10 milhões de dólares, hoje, você continuaria trabalhando? Pode deixar desligado, Cristina, pode deixar assim. Vamos de novo. Se você ganhar hoje 10 milhões de dólares, você continuaria indo trabalhar no mesmo lugar todo dia? Não sejam falsos, ninguém precisa levantar a mão, eu não vou fazer uma sacanagem dessa. Eu continuaria dando palestras, não trabalharia 6 dias por semana como eu faço, nem 14 horas por dia. Mas que eu ia dar umas 2, 3 palestras por semana só para me divertir, vocês já perceberam. Autorrealização é a gente fazer aquilo que a gente gosta, do que a gente quer, com quem a gente quer. Se vier dinheiro, aprendizado ou aprovação, ótimo. Se não vier, não tem o menor problema. Quanto mais alto o percentual da autorrealização, mais a satisfação pessoal pesa. Vocês viram a pesquisa com 37% das pessoas querendo, em outras palavras, autorrealizar-se. Trabalhar naquilo que gosta, trabalhar naquilo que quer. Temos as duas camadas. Está aqui a turma. Dinheiro, segurança, aprendizagem, aprovação e autorrealização. Isso é real, pessoal? Todo mundo tem? Será ou não? Só algumas pessoas. Todo mundo tem DISC. Todo mundo tem motivadores. Vamos para a terceira camada. A terceira camada é a dos talentos pessoais. Isso tem forte componente genético. Eu elenquei 10 grandes talentos, ou 10 talentos mais comuns, baseado na teoria de Howard Gardner, a teoria das inteligências múltiplas. Não precisam pegar na apostila, acreditem em mim no livro, capítulo 5, está lá. Capítulo 4. Tem um capítulo inteiro falando sobre os talentos. Os 10 talentos são, vocês não vão fazer o teste porque é muito simples. O teste, na verdade, não é teste. Eu divido o talento em 4 grandes grupos. Baixo, médio, alto e altíssimo talento. Uma pessoa em 100 milhões tem um talento, qualquer um desses, altíssimo. Gente normal, e nós somos gente normal, temos 1 ou 2 desses talentos que eu vou mostrar em média intensidade, tendendo para um pouquinho mais alto. Vamos a eles. Primeiro, talento artístico. Como é que eu sei que eu tenho esse talento em alta intensidade ou altíssimo, Eduardo? Você consegue viver disso? Se conseguir viver disso exclusivamente do dom artístico, é porque você tem o talento. Se você só conta piada no final de semana e não ganha um centavo por isso, é médio. Eu vivia de dar palestra de graça por quê? Porque meu talento artístico, entre aspas, ou meu talento linguístico, há 25 anos atrás era médio. Eu desenvolvi, eu aumentei um pouco isso aí, e ele me faz ou me propicia viver disso. Talento esportivo. Ah, eu tenho altíssimo, eu jogo bola, faço 5 gols, mas também o goleiro é manco. O centroavante é gordo. E o outro time só tem 3 moças jogando que jogam futebol, aí não vale. Vai jogar com o time profissional. Você vive disso, jogar vôlei ou basquete ou tênis profissionalmente? Não. Então não é alto talento. Tá claro o conceito? Talento relacional, consegue, altíssimo, a Hebe, né? Consegue se enturmar com qualquer pessoa. O mais engraçado, a Hebe, vinha americano, francês, alemão, ela dispensava intérprete, não fala nenhum A de inglês. Aliás, eu não falava nem português direito. E se enturmava, e beijava, e dava selinho na simpatia, no relacionamento, na amizade. Isso é um dom, isso é um talento. Dá para viver disso ou não? Quem tem alto, altíssimo, sim. Talento espacial, capacidade ou habilidade de enxergar tridimensionalmente.
ser navegador, piloto, arquiteto, desenhista. Eu vou no shopping Barigui faz 10 anos, eu me perco todo dia na saída. Até que a minha filhinha, com 2 anos, começou a andar, falou, papai, a saída é lá. Até hoje ela faz isso. Ela tem 9, eu me perco sozinho. Se eu sair aqui para ir no banheiro e não tiver placa, eu entro no lugar errado. Significa que eu tenho 2 anos de idade mental nesse talento. Talento linguístico ou oratório. As pessoas que têm a habilidade ou a capacidade de convencer outras pessoas de maneira oral ou escrita. Eu não tenho falsa modéstia, esse talento é o que eu vivo, esse aqui é o pote de ouro. É isso que faz a diferença na minha vida. E se ele é médio para alto, eu me esforço para que ele fique mais alto. Quanto mais eu treino no que eu tenho talento, mais o talento aparece. Talento naturalista, teoricamente, os agrônomos têm. Sabe a hora de plantar, a hora de colher, a hora de botar veneno. Eu nunca soube esse troço direito. Eu não tenho. As pessoas que preveem chuva, os meteorologistas, os cientistas, os químicos, os biólogos, costumam ter essa capacidade. Talento lógico matemático, inteligência rápido de raciocínio. Lê um texto, nunca mais esquece na vida. Tem gente assim? Talento executor. Aonde a pessoa, o Abílio Diniz, altíssimo, cara que aonde mete a mão, faz o troço andar. Ele, pessoalmente. Tem gente que pega uma loja do zero e constrói. Tem ou não tem? A loja está lá afundada no mal, a pessoa vai, conserta, arruma, jeito, bota a mão na massa. Isso é um talento, isso é um dom. Que dá para ser desenvolvido até um limite. Talento empreendedor. Jorge Paulo Lemann, o brasileiro mais rico de todos os tempos, 18 bilhões de dólares. O cara não é executor, ele não põe a mão na massa, mas ele tem o talento de juntar. É o dono da América Latina Logística, da Ambev, da Interbril, agora da Heinz. Esse cara é um gênio. Ele consegue juntar pessoas diferentes, montar negócios do zero ou consertar negócios quebrados sem botar a mão na massa. Tem gente assim? Empreendedor. Nono talento, talento criativo. Habilidade e capacidade de criar as coisas do zero sem ninguém nunca ter pensado ou imaginado coisa parecida. Está aqui a turma. Qual desses 10 é o seu talento mais alto? Tenho certeza que os otimistas estão falando o quê? Eu tenho todos. Eu só estou aqui disfarçando. E os pessimistas? Vai no banheiro chorar daqui a pouco. Bom, vamos lá? Eu garanto que tem um monte de gente pensando assim, poxa, o meu DISC é médio, não é extremo, é tudo na média. Bom, normal. As minhas motivações não tem nenhuma acima de 30. Quer dizer que eu sou normal. Puxa, meus talentos, eu tenho 2, mas eles são médios. Isso também é normal. Só que tem gente pensando assim, eu sou normal, mas eu quero ser bem sucedido na vida. Quer dizer que eu estou lascado? 98% das pessoas é normal. O 0,1% das pessoas que é anormal, normalmente está em 3 lugares. As pessoas anormais, aqueles 0,1% de perfis extremos, talentos extremos, motivações extremas, estão em 3 lugares. Quais são os 3 lugares? Ou cemitério, é doido, já morreu, ou estão presos, por algum motivo, ou costumam ser bem-sucedidos. A maioria dessas pessoas extremas sofrem muito. E muitas delas não dão conta de serem como são, mesmo gênios. Quanto gênio drogado, arrebentado, podre, com o 5º casamento. É verdade o que eu estou dizendo ou não? A gente, é rico, é verdade. Um filho com cada mulher, um monte de confusão, dívida até a alma, odiado por todo mundo, andando com segurança. É esse o conceito de ser bem-sucedido? Para mim, não. Então, pessoal, não adianta eu escrever um livro para gênio. Gênio tem outro tipo de problema. Eu escrevi um livro para os 98% de pessoas normais. E aí uma pessoa normal que tem DISC médio, motivação média, talento médio, faz o que para fazer a diferença? Atitude. A única coisa que transforma a vida das pessoas normais é uma atitude diferente. Minha experiência de vida mostra, eu indico, eu sugiro, eu analiso 10 grandes atitudes
que fazem a diferença em qualquer profissional. Se ele tiver uma dessas 10 em alta intensidade, ele vai ser bem sucedido. Vejam se concordam comigo. A primeira é a disposição. Concordam ou não? Não tem dia, não tem hora, não tem sábado, não tem domingo, não tem preguiça. E não é nessa empresa, é em todo lugar. Me apontem uma pessoa com alta disposição, dedicado e trabalhador, que esteja na profissão certa, que não seja bem sucedido. Alguém conhece um? Deve ter. Mas é tão raro. É médio, 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 médio e normal. Só que trabalha para burro, se esforça para burro. É impossível não ser bem sucedido em qualquer profissão, tendo a disposição com uma atitude alta, altíssima. Concordam? Segunda atitude que faz a diferença. Eu inventei essa palavra, ela não existe. Estudabilidade. É gente que não sabe, mas aprende. Não tem gente assim? Procura, estuda, analisa até dar certo. Terceira atitude. Pontualidade. Num país onde é bonito chegar atrasado, onde quanto mais atrasada a pessoa chega no evento, mais importante ela se sente, as pessoas que cumprem horário, que cumprem os horários, que respondem e-mail rápido, que não deixam telefonema sem responder para qualquer um, faz a diferença na carreira ou não, pessoal? Proatividade. O proativo proage, antecipa, faz antes que peçam, resolve o problema antes do problema aparecer. É valioso ou não? Quinta atitude, resiliência. A pessoa cai e levanta. A pessoa sofre e sai mais forte do sofrimento. A pessoa aguenta cliente chato. Tem gente assim ou não? A pessoa resiste à dor. A pessoa resiste à tentação. A resiliência é uma atitude a ser desenvolvida. As pessoas hoje em dia têm resiliência baixíssima. Por causa de R$30 mudam de emprego. Por causa de uma discussãozinha com um colega, pedem demissão. O nível de tolerância à frustração é baixíssimo. Pessoas com alta resiliência têm alta resistência à frustração. Faz diferença numa carreira ou não, pessoal? Para mim, das 10, a mais importante é essa aqui. Profissionalismo é cumprir tudo aquilo que promete e, de preferência, entregar um pouco acima. Faz a diferença? Ela faz tudo o que ela fala que ela vai fazer e entrega um pouco mais. Me apontem um profissional que tenha todas as outras coisas medianas, mas que seja altamente profissional, que esteja mal na vida ou na carreira. Coragem de dizer as coisas na hora certa, de botar a cara para bater quando está todo mundo escondido embaixo da mesa. Pessoas corajosas, com atitudes de coragem na vida, fazem a diferença. Temperança. Temperança é equilíbrio. É gente que não se abate. Não, quando é promovido ou ganha um aumento, ou se dá bem, não fica bobo. Tem gente que fica boba, não fica? Fica bobão. Tem gente que perde o emprego e se arrasa. Tem gente que discute por qualquer motivo. Temperança é equilíbrio. Quando está bem e quando está mal. A nona atitude, talvez a mais admirada, é o altruísmo. A pessoa altruísta se preocupa tanto consigo, tanto com os outros, quanto se preocupa consigo. Se preocupa tanto com as pessoas que trabalham com ela, quanto se preocupa com ela própria. É uma tremenda atitude ou não, pessoal? Só que não é discurso. Altruísmo é uma coisa que se faz, não é uma coisa que se fala. E a última, a empatia. Empatia é a atitude, a capacidade, ou habilidade, ou esforço de se colocar no lugar do outro. Dá trabalho ser empático ou não? Prestar atenção, entender por que o outro está sofrendo, entender porque o cliente está insatisfeito, entender porque o chefe está bravo, entender como é. Empatia é treinável. Empatia é atitude possível de ser melhorada. Dá para fazer a diferença tendo uma dessas ou duas em altíssima intensidade, gente? Qualquer um? Mesmo os que não são gênios? Está aqui a turma do bem. O que o otimista vai falar? Se eu tenho todas e mais 6, tá bom. Eu já ouvi isso. Tá bom.
Só que eu estou numa fase meio azarada, mas eu tenho as 16. Acho pouco provável. Qualquer livro, dizem que livro tem que terminar com tudo positivo, né? Terminaria aí, palmas para todo mundo, vão para casa, eu não vou fazer isso. Tem um troço que pode afundar a carreira de todo mundo, qualquer um de nós, os pontos limitantes. Funciona como uma bola de ferro que pode afundar a carreira de qualquer um. Olhem para cá um pouquinho. O que é um ponto forte da personalidade? O que é um talento? Ponto forte é uma coisa que eu faço bem feito, melhor que a maioria das pessoas, sem muito esforço. Ficou claro isso? Ponto forte é aquilo que eu faço bem feito, melhor do que a média, sem muito esforço. E se eu me esforço num ponto forte, o ponto forte fica fortíssimo. O que é um ponto fraco? É aquilo que são coisas, tarefas ou situações que por mais que eu me esforce, o resultado é horroroso. Cálculo matemático, localização espacial, no meu caso, medo de sangue. Eu tenho milhares, eu e todo mundo temos milhares de pontos fracos que não fazem a menor diferença na vida. Se eu sou ruim em cálculo, isso não afeta em nada, eu contrato um contador. Se eu tenho dificuldade para tomar injeção, eu contrato alguém para dar injeção em mim. Se eu tenho dificuldade em fazer planilha, eu não tenho dinheiro, digamos, eu era jovem, mas eu pedia para alguém fazer. Eu trocava por aquilo que eu fazia bem feito. Ponto fraco não muda nada. Deixa o ponto fraco lá. O que é um ponto limitante? É um ponto fraco que está atrapalhando a sua carreira. Vamos dar um exemplo. A pessoa é um baita vendedor. Fecha todas as vendas. É empático. O cliente gosta. Só tem um probleminha. Desorganizado. Perde tudo. Não faz relatório. Chega atrasado. Apesar desse enorme talento, já foi demitido 5 vezes. O que vai acontecer daqui a 6 meses? Vocês entenderam que é um ponto limitante? É um ponto fraco que está atrapalhando a carreira. Quem é nota 0 em organização, se esforçar muito, pode passar para quanto? 10? Já vimos que não. Se passar de 0 para 3, a vida muda. Não é ficar organizado, é ficar menos desorganizado. Quando a gente consegue controlar um ponto limitante, o que acontece com o ponto forte, pessoal? Quando eu seguro um limitante, o que acontece com o ponto forte? Ele aparece. Os 10 pontos limitantes que podem afundar a carreira de qualquer pessoa são apatia, também conhecido como preguiça ou vagabundagem. Alguém conhece? Tem gênio vagabundo ou não? Está cheio, e estão aí passando fome. Genialidade, talento com vagabundagem é uma fórmula que não dá certo. Procrastinação, sinto muito, a palavra é feia. Empurra com a barriga, enrola. Não faz, deixa para amanhã. Carreira, ó. E fala que é azarado. Aversão aos estudos. Tem muita gente que diz, eu vou dar treinamento. O cara fala assim, posso não ir? Mas por quê? Porque eu durmo em todo o curso. Sim, mas você pode ler antes, então. Não, eu durmo mais rápido ainda quando eu leio. No mundo de hoje, vai para onde uma pessoa que tem aversão a estudar? Seja lá o que for. Estou perguntando. E o cabeça dura, o que vocês me dizem? Vamos fazer o projeto? Não vai dar certo. Mas você já viu o projeto? Não sei, mas não vai dar certo. Nessa empresa não vai dar. Resistente, do contra, reclama de... Quem que aguenta, pessoal? A carreira vai para onde? Se você começar a ter reunião de gerente e não te chamarem mais, desconfie. Tem reunião de caixa e não te chamam na reunião de caixa e você é caixa, você deve ser muito chato. Muito resistente. E o urubu? Ó vida, ó noite, ó azar, como eu sou azarado. E chega no outro dia com uma cara alegre, a gente pensa, o que houve? A gente olha para cá, fui assaltado. Parece que tem felicidade. Tá vendo como eu sou azarado? Viu? Aí, ó. Fui assaltado e estou com 2 hemorroidas. É uma alegria, né?
Só para provar para os outros que é azarado. E o descompromissado? Tá nem aí com a paçoca. Chega na hora? Chega, mas é como se fosse uma cadeira. Ele está na loja lá, você tem que desviar da anta. Né? Porque parece um pachá. Não levanta, não corre, não ajuda. Não. Tá lá. E achando que está se poupando. O que você está poupando o corpinho? É uma anta. Deveria ser colocado no seu habitat natural, que é a floresta. Né? Vai, manda para a rua. E o inseguro? Tem talento, tem competência, tem inteligência. Vamos fazer tal coisa? Vamos ser promovidos? Eu tenho medo. E se não der? E se eu não conseguir? Pelo amor de Deus, cuidado. E o instável? Tem três tipos de instável. O bravo, quando você fala alguma coisa, grita, xinga, esperneia. Ou quando você aperta, chora. Tem ou não tem? Mas chora mesmo. E o terceiro tipo de instável, que fica emburrado, fica com a tromba arrastando no chão. Tem ou não tem? Me mijou. Fica lá, azedo. Uma semana, 10 dias. Não pode falar nada, casquinha de ferida. Coçou. Estabilidade emocional é dose e afunda a carreira. E o egoísta? Minha loja, minha venda, meu negócio, eu. Talvez de todas essas características negativas, a mais odiada ou a mais desprezada, o mais desprezado é o egoísta. Concordam? A gente torce para que afunde, isso que é pior. E por último, a antipatia. Tem 3 tipos de antipático. O antipático grosso, é ou não é? Bravo, gritento. O antipático tímido, coitado, ele não cumprimenta porque ele tem vergonha de não ser cumprimentado e volta, e passa reto. É um besta. E o terceiro tipo de antipático é o antipático idiota. Ele se acha superior, por isso que ele não cumprimenta, não fala, não trata bem as pessoas. Eu sou o primeiro tipo de antipático misturado com o segundo. Eu sou muito franco e tenho vergonha. Estou fazendo uma força desgraçada, esse é o meu ponto limitante. Para ser menos antipático, até que eu estou conseguindo a maioria das vezes. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer. Quando a gente apresenta os monstrinhos da gente em público, eles perdem força. O meu chama astojo. Olha, o astojo é meio antipático, não é por mal. Quando você apresenta, você diminui o tamanho dele. Quando você diminui o tamanho, você administra melhor. Ficou claro, pessoal? Jamais conseguirei ser o super simpático. Isso é um dom, isso é um talento. Mas eu tenho que me esforçar para não ser antipático. Qualquer um desses 10 limitantes, se não controlado, afunda ou retarda a carreira de qualquer pessoa. Concordam ou não? Conclusão. Quais são as 5 camadas da personalidade? Sem olhar? DISC, motivadores, talentos, atitudes positivas e limitadores. Quem conhece e domina essas 5 partes ou camadas da personalidade se conhece bem. Quem se conhece bem escolhe o que fazer da vida. Não amanhã ou daqui a uma semana, mas no resto da vida consegue se ajustar melhor. Então eu queria, para encerrar, dizer o seguinte para vocês, como mensagem sempre positiva. É possível se posicionar melhor ou não, gente? 3 passos. Não se esqueçam do seguinte. Nosso elefantão, lembram dele? Elefante quer recompensa quando? Agora, esse negócio daqui 2 anos não funciona para o elefante. O que eu ganho para me esforçar mais? O que eu ganho por ter atitudes melhores? O elefante odeia sacrifício. Lembra do gordo comendo alface? O elefante é muito mais forte, mas o elefante é quem dá energia. Usem o que o elefante tem de melhor. Ficou claro isso, pessoal? Não adianta querer matar o elefante, ele é imortal. E o besta do condutor, coitado? O condutor perde resistência diante de fracassos, por isso não comecem mudanças que vocês não vão bancar. Não queiram fazer mudanças que vocês não acreditam, elas não funcionarão. O condutor é frágil, o condutor cansa rápido e o que parece preguiça, na verdade, é cansaço.
Por isso, qualquer mudança, qualquer ajuste tem que ser planejado, tem que ser analisado, tem que ser pensado, baseado na personalidade que vocês têm, não na que vocês gostariam de ter, não da personalidade do vizinho, não da personalidade da esposa, é na sua. Dá para ser feliz sendo o que a gente é, pessoal? Sim ou não? Ah, mas e se o meu disque for médio, as minhas motivações forem médias e os meus talentos forem médios? A sua atitude vai ter que ser super. Mais dedicado, mais comprometido, mais pontual, mais profissional. Eu aposto, e as minhas apostas agora, antes eu falava isso há 25 anos, mas eu era muito novo. Agora eu encontro pessoas 5, 10, 15 anos depois que eu falei isso. E as pessoas me dizem, eu lembro bem disso. Puta, Eduardo, você falava que a gente não muda a personalidade, mas a atitude positiva muda a vida. É verdade. E é verdade. 20, 30 anos depois, eu encontro as pessoas. E aquelas pessoas são exatamente as mesmas, a personalidade de 20 ou 30 a 40 anos. Só que quem teve atitudes mudou, sem mudar a personalidade. Dicas. A gente precisa ensinar o condutor da gente a colocar o elefante num caminho diferente. Primeiro, a gente tem que orientar o condutor, sem teoria, pessoal, sem lógica, sem raciocínio. O condutor não convence ninguém. Serve para os chefes também? Você tem que falar para o condutor das pessoas. Treinamento honesto, treinamento justo. Ele dá a técnica e explica de onde a técnica veio. Senão não é treinamento, é adestramento. Sabe o que é adestramento, né? Ensinar o cachorro a trazer o chinelo. A pessoa faz e não sabe por que fez. Orientar o condutor é dar informações teóricas consistentes. Segundo, a gente tem que motivar o elefante. O elefantão da gente tem que ganhar alguma coisa. Ou status, ou dinheiro, ou segurança, ou poder, ou amizade. A gente tem que buscar alguma coisa para se motivar. A gente tem muito mais resistência quando a gente sabe o que a gente está fazendo. E terceiro, mostre o caminho. As pessoas precisam conhecer claramente qual o melhor caminho para chegar ao destino. Ninguém é bem sucedido em semanas, está claro, pessoal? Não conheço ninguém que fez um programa e teve sucesso em um ano. Um programa de sucesso, um programa de carreira, ele deve ser planejado para no mínimo 5 anos. Então, comecem hoje, não deixem para a semana que vem. Carreira é uma coisa para a vida, não é uma coisa para essa empresa. É esse o roteiro do livro, é esse o roteiro da palestra. No último capítulo tem um resumo de todos os testes para vocês preencherem e tem os 10 passos para ser a pessoa certa no lugar certo, com um resumo pormenorizado de tudo que eu falei. Espero que tenha sido útil para vocês, espero que tenha sido prático, espero que vocês leiam, eu estou falando do coração, que vocês leiam esse livro de verdade e que vocês consigam se posicionar no lugar certo. Eu queria encerrar com uma frase do Chico Xavier, que eu acredito e repito há muitos anos. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. Obrigado, gente.